Eu sou babaca por não dar as roupas da minha esposa para minha irmã? Minha esposa era advogada corporativa e mediadora. Ela tinha algumas roupas de trabalho muito bonitas. Foi diagnosticada com câncer de ovário e faleceu em 2 anos. Os últimos 6 meses de sua vida foram um inferno. Minha irmã Sara não fez absolutamente nada por nós durante esse tempo. Minha esposa nunca gostou dela. Eu não gosto dela. Ela é uma egoísta. No velório da minha esposa, Sara começou a perguntar sobre as roupas dela, e eu a ignorei. Ela queria escolher algumas peças para lembrar-se da minha esposa, e eu a ignorei. Já se passaram 6 meses, e eu fui ao aniversário da minha mãe, mas ainda não estou com disposição para lidar com as pessoas. Então Sara veio perguntar sobre as roupas da minha esposa. Eu disse a ela que minha esposa queria que eu as doasse para um abrigo de mulheres, onde ela costumava ajudar. As roupas ajudariam mulheres necessitadas com seus próprios casos judiciais, compromissos no tribunal e entrevistas de emprego. Minha irmã Sara disse que minha esposa era egoísta até na morte. Perguntei o que diabos ela queria dizer com isso. E ela começou a dizer que minha esposa sempre achou que era melhor do que ela e que não era justo as roupas irem para a caridade e não para a família. Eu disse à minha irmã que preferia ver as roupas da minha esposa queimadas do que no corpo dela. Minha irmã começou a chorar, e minha mãe veio ver o que estava errado. Minha mãe disse que eu deveria pegar leve com minha irmã porque ela estava lidando com a morte da minha esposa de forma difícil. A insanidade de ouvir isso saindo da boca da minha mãe me fez pegar meu presente e sair. Minha mãe age como se eu tivesse arruinado o aniversário dela sendo melodramático. Mas eu não consigo acreditar na chantagem emocional deles sobre roupas que eles não têm nenhum direito de reivindicar. Eu sou babaca? Eu sou babaca por recusar o perdão no leito de morte do meu pai? Tenho 23 anos e em 2022, meu pai faleceu de um ataque cardíaco. No dia em que ele foi levado ao hospital e internado, minha irmã de 17 anos veio me avisar para ir vê-lo. No início me recusei, mas ela insistiu, dizendo que ele queria me ver para pedir perdão e que provavelmente seria a última vez que o veria. Relutante, acabei aceitando e fui ter minha última conversa com ele. Minha relação com meu pai nunca foi boa. Antes de minha irmã nascer, ele espancava tanto a mim quanto a minha mãe durante toda a minha infância. Ele foi diagnosticado com psicopatia por uma psicóloga do trabalho, mas isso nunca impediu sua violência. Quando descobriu que minha mãe o havia traído, minha vida piorou drasticamente. Ele não só culpava a mim por tudo, mesmo eu sendo uma criança inocente, como também tentou matar tanto a mim quanto minha mãe várias vezes. Ela acabou fugindo, deixando-me sozinho com ele. Não a culpo, já nos resolvemos sobre isso, e sei que fomos ambas vítimas dele. Minha infância foi um verdadeiro inferno. Ele me batia diariamente até quase me matar, e o trauma foi insuportável. Quando minha irmã nasceu, ele mudou completamente. Enquanto foi um bom pai para ela, continuou sendo o pior monstro para mim. Ele me humilhava e ameaçava, e um dos piores traumas que me causou foi matar meu cachorro Beethoven. Com 19 anos. Ele levou meu cachorro de carro para algum canto e sempre me disse que ele havia dado um fim no meu cachorro simplesmente porque ele era um cachorro bagunceiro igual a qualquer cachorro no planeta Terra. Ele nunca disse isso para minha irmã e madrasta, apenas que ele havia fugido quando deixou o portão aberto. Eu consegui após um tempo um emprego e fui alugar um barracão para nunca mais ver aquele lixo humano. Expliquei toda essa história para minha irmã, mas ela não acredita ou acha que eu aumentei muito a história. Para mim, tanto faz o que ela pensa. Em 2022, quando fui ver ele no hospital, ele me pediu perdão por tudo, dizendo que precisava disso para descansar em paz. Respondi que nunca o perdoaria e que, se pudesse, já o teria matado há muitos anos. Eu disse que esperava que ele apodrecesse no inferno. Ele chorou e, pela primeira vez, me senti feliz verdadeiramente. Minha irmã brigou comigo, mas não me importei. Pouco tempo depois, ele faleceu. E minha irmã me disse que ele passou seus últimos momentos remoendo as palavras que ouviu de mim, o que não nego que me faz dar um sorriso sincero até hoje. Mesmo após sua morte, minha irmã me pediu para ajudar a organizar o velório e carregar o caixão. Recusei, dizendo que nunca faria isso. Desde então, nossa relação nunca mais foi a mesma. Ele queria meu perdão para descansar em paz, mas eu simplesmente não podia dar isso a ele. Não depois de tudo que eu vivo nas mãos dele. Eu sou babaca? Meu pai traiu minha mãe. Sou babaca por ter contato? Estou muito abalado no momento, por isso não vou digitar muita coisa, somente o necessário. Eu cresci vendo meus pais juntos. Passaram dificuldades, momentos bons e ruins, viagens e diversas datas comemorativas.
Tenho 19 anos e meus pais tinham 20 anos de casado. Meu pai veio de uma família extremamente pobre, na qual ela nem gostava dele. A família da minha mãe basicamente adotou ele, lhe proporcionou a família que nunca teve. Embora a família dele cagasse pra ele, ele fazia questão de ir em festas na qual era convidado, mesmo sabendo que sua e nossa presença, eu e minha mãe, não fosse tão desejada. Minha mãe segurou os trancos quando ele pediu conta do emprego por simplesmente não se sentir reconhecido dentro da empresa, ficou quase um ano sem trabalhar. E quando chegou a pandemia teve 2 empregos, no qual foi demitido. Conseguiu um emprego novo, o atual, onde trabalha em outra cidade e vinha pra cá apenas no final de semana. Na quinta passada eu fui chamar meu pai para me levar a um certo lugar. Quando notei que ele estava falando baixo ao telefone, logo desconfiei. E quando ele foi ao banheiro peguei o celular dele e vi uma série de mensagens para outra mulher. Nesse momento meu estômago se fechou como nunca antes havia se fechado. Quando retornamos do lugar eu o confrontei e perguntei quem era a mulher, ele me disse que estava conversando sobre o serviço e logo falei que tinha visto as mensagens. Ele mentiu para mim e disse que eu estava mentindo, detalhe, eu reconheci a face de mentira dele. A noite veio e fomos buscar minha mãe no trabalho, não conseguia olhar no rosto dela. Após algumas horas após chegar em casa, minha mãe notou que eu estava totalmente estranho, ela falou que tinha algo errado e queria saber o que era. Eu disse que não era nada, e ela me fala exatamente essa frase, eu te conheço há 19 anos, tem algo errado contigo. Nessa hora, eu senti que era necessário falar. Não tinha coragem de falar, coragem de olhar pro rosto dela, não tinha coragem de fazer nada, porém eu contei. Contei que meu pai estava trocando mensagem com outra mulher, e quando ela confrontou ele, ele falou que eu estava inventando tudo. Após uma madrugada conturbada, meu pai chama minha mãe e confessa tudo, fala que estava com ela em torno de 5 meses, criou desculpas para tudo isso. E minha mãe o expulsou de casa. Agora não sei o que vai acontecer, provavelmente minha mãe terá que vender a casa e o carro por conta disso, não sei qual o rumo da nossa vida para cá. Minha mãe sempre trabalhou muito, ficava sem almoço alguns dias da semana por conta do trabalho, ela não merecia isso. Tenho 2 sensações me acompanhando, uma ruim de ter contado e acabado com o casamento dos meus pais, e uma boa de ter tido a coragem de falar para minha mãe.